pessoal! Eu sou a professora Brena e, juntamente com o professor Luiz Carlos, estamos ministrando a disciplina de metrologia. Na aula de hoje, vamos ver o conceito de medidas e conversão de unidades. Na última aula, vimos o conceito do Sistema Internacional de Medição, que estabelece, por exemplo, que a unidade de comprimento padrão do SI é o metro. Na aula de hoje, vamos ver o sistema inglês de medição e como que a gente consegue converter o sistema inglês para o sistema internacional ou o sistema internacional para o sistema inglês. Em países como os Estados Unidos e Inglaterra, o sistema inglês de medição é bastante utilizado. Dessa forma, no Brasil, é possível encontrar o uso desse sistema em empresas procedentes desses países. Aqui nessa figura temos um objeto de medição, né, uma régua, em que aqui a gente pode perceber que está em inches, que é uma unidade de medida do sistema inglês. A jarda é o padrão de medida do sistema inglês, que vem do yard, que em inglês significa varas. O nome yard faz referência ao número de varas usadas nas medições de antigamente. Algumas leis instituíram relações existentes entre jarda, o pé e a polegada. Temos que um pé é igual a 12 polegadas, uma jarda é igual a 3 pés e uma milha terrestre é igual a 1.760 jardas. As polegadas podem ser divididas em frações ordinárias com denominadores iguais a 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Por exemplo, temos meia polegada, representado com o numerador 1 e dividido por 2, 1/4 de polegada, representado com o numerador 1 e embaixo 4, ou 1/128 de polegada, representado por 1, com as apóstrofes, dividido por 28. Os numeradores das frações sempre devem ser constituídos por números ímpares. Porém, quando o numerador for par, a fração deve ser simplificada. Por exemplo, se tivermos essa situação de 6/8 de polegadas, deveremos simplificar essa fração, dividindo o numerador e o denominador por 2, resultando em 3/4 de polegadas. Se tivermos 8/64 de polegada, deveremos dividir pelo máximo que pudermos, no caso aqui dividido por 8, o numerador e o denominador, simplificando a fração em 1/8 de polegada, ou seja, resultando sempre um numerador ímpar e o numerador múltiplo de 2. Há também a fração decimal de polegada. Ela foi criada para facilitar os cálculos industriais que envolviam divisões de polegada. A polegada ainda se subdivide em milésimo e décimos de milésimo. Por exemplo, temos aqui esse número representando a polegada e a gente lê da seguinte forma: 1 polegada e 3 milésimos de polegada. Poderíamos ter também os centésimos de polegada. Quando é exigida uma maior exatidão, utiliza-se a divisão dos milionésimos de polegada, que também é chamada de micropolegada. Outro recurso que utilizamos para fazer essas análises é a representação gráfica. A representação gráfica é um fator importante para a compreensão de equivalência dos diferentes sistemas de medidas. Aqui embaixo nós temos o sistema métrico, e, comparativamente ao sistema métrico, nós temos o sistema inglês de polegada milesimal, com as polegadas milesimais, e o sistema inglês de polegada fracionária, com as polegadas fracionárias. 1/4 de polegada, meio de polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada. E aqui nós temos as suas equivalências. Temos aqui alguns padrões de conversão do sistema internacional para o sistema inglês e vice-versa. Por exemplo, 1 milímetro, que a gente viu na aula da semana passada. No sistema inglês, a padronização é polegada, que em inglês é int, e a abreviação IN. O fator de conversão é equivalência.
1 polegada é igual a 25,4 milímetros e 1 milímetro é igual a 0,039 inches. Se estivermos comparando com o pé, que é simbolizado por FT, da palavra foot em inglês, teríamos que um pé é igual a 304,8 milímetros. 1 centímetro em polegada, teríamos 2,4 centímetros e 1 centímetro em pé, 30,48 centímetros. E assim por diante, teríamos aquelas multiplicações que a gente viu de conversão de centímetro para milímetro, para decímetro e para metro. Então, 25,4 milímetros, 2,4 centímetros e até chegar em quilômetro, que a gente chama de milha. Uma milha é igual a 1.609 quilômetros e o metro, que a gente chama de jarda, que é yard, né, que fica ID, que é igual a 914,4 milímetros e 0,9144 metros. Temos aqui algumas conversões de unidades de medidas, de unidades de grandeza relacionadas à área, né, que é o centímetro quadrado, metro quadrado, o hectare, por exemplo, que no sistema inglês é chamado de acre. Um acre é igual a 4.046,9 metros quadrados. Outra unidade comum utilizada é em relação ao pé quadrado, square feet. Um pé quadrado ou um square feet é igual a 0,092 metros quadrados. E temos aqui outras comparações de unidades de medida. No que se refere ao volume, aqui a gente tem no sistema internacional o litro, milímetro, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decímetro cúbico. E temos a conversão equivalente do sistema inglês. Por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1 foot ou um pé cúbico, que é igual a 0,02832 metros cúbicos. E as unidades de grandeza em massa. No sistema internacional temos grama, quilograma. Lá no sistema inglês temos o ounce, que é igual a 28,35 gramas. Temos um pound, né, que é 1 libra, que é igual a 0,4536 quilogramas. Unidades muito utilizadas tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E outras medidas aqui embaixo. Bom, vamos a alguns exemplos? Para a gente transformar uma polegada inteira em milímetros, deveremos utilizar aquela tabela de conversão. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Logo, se a gente quiser transformar, é só multiplicar por 25,4 milímetros. Por exemplo, se tivermos 3 polegadas, em milímetros teríamos 3 vezes 25,4, que daria 76,2 milímetros. O segundo exemplo, se quisermos transformar uma polegada fracionária em milímetros, também deveremos multiplicar por 25,4 milímetros. Nesse caso, a gente multiplica o numerador e divide pelo denominador. Exemplo, se tivermos 5/8 de polegadas e quisermos transformar em milímetros, nós temos que 5/8, no numerador a gente multiplica 5 vezes 25,4, que dá o 127, mantemos o denominador de 8, que veio aqui denunciado, e resulta que vai resultar no resultado dessa fração, 127 dividido por 8, que vai dar 15,875 milímetros. No terceiro exemplo, se quisermos transformar a polegada inteira e fracionária em milímetros, primeiramente devemos transformar a fração mista em imprópria e então proceder como a gente fez no segundo caso. Por exemplo, 1/3 de polegada em milímetros, em primeiro lugar, esse 1/3 devemos transformar em uma fração. Como que a gente transforma em uma fração? Colocamos o denominador comum, que nesse caso vai ser o 4. Como 4 é denominador comum, a gente sobe multiplicando por 1, então fica 1 vezes 4,
mais o 3, que é o numerador que já tinha. Resolvendo essa operação, temos que 1 vezes 4 mais 7 é igual a 7, mantemos o denominador igual a 4. Agora que já temos uma fração, a gente utiliza o método do segundo exemplo, multiplicando por 25,4, o numerador. Aqui temos 25,4 vezes 7, que vai dar o resultado dividido por 4 igual a 44,45 milímetros. Aqui está faltando um M. Por fim, se quisermos transformar milímetros em polegadas, devemos dividir a quantidade de milímetros por 25,4 e multiplicar o resultado por uma das divisões da polegada, 128, por exemplo. Colocando o denominador também, então a gente multiplica pelo numerador e pelo denominador. Lembrar que, possível, no final deveremos simplificar a fração. Por exemplo, quero transformar 9,525 milímetros em polegadas. Em primeiro lugar, multiplicamos esse valor por 25,4, que é igual a 1 polegada, e aí teremos o número inteiro da polegada. Depois, a gente multiplica por das divisões de polegada, em cima e embaixo. Por exemplo, 128, que vai resultar em 48 dividido por 128. Em polegadas, deveríamos sempre simplificar as frações. Simplificando essa fração até termos o numerador ímpar e o denominador múltiplo de 2, a gente vai resultar que esse resultado vai ser 3/8 de polegada. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Agora vamos praticar essas conversões nos exercícios a seguir. Essas são as principais referências e até a próxima!